Olá pessoal, professor James Barbosa, questão 164, Enem 2023, caderno amarelo. Pessoal, mais uma questão de nível 3. Essa questão é aquela questão que se você quiser esquecer dela durante a prova do Enem, você pode até colocar ela de lado, que é uma questão de fato bem longa para se resolver, tá bom? Mas vamos lá, vamos compreender essa questão em todas as suas etapas. Essa questão basicamente ela trata da ideia de um cone, tá bom? A gente vai trabalhar com ela o conhecimento de geometria espacial. Vem comigo. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei. Em etapas, inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim o tronco de cone, conforme ilustrado na figura. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final da escultura, tem a forma de um tronco de cone com uma superfície cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas. Vamos guardar essa informação, hein? É aquela informação que você precisa guardar para o final. Por centímetro cúbico de volume, ou seja, a cada 0,6 gramas, nós temos a ideia de por centímetro cúbico. Utilize 3 como aproximadamente π. Eu adoro quando o π vale 3, né? Que a gente precisa trabalhar com números decimais. Qual é a massa em grama dessa escultura? Vamos à resolução. Antes de resolver esse problema, a gente vai entender alguns pontos, tá bom? Eu quero que vocês observem a imagem antes da gente passar para a figura de resolução. A gente tem uma imagem aqui, ó, de altura 36. Muito importante você ficar atento a essa altura. E eu vou começar a resolver ela por regra de 3, tá? Porém, antes de ir para a resolução, a gente vai entender algumas observações. Nós temos a altura total do cone, 36. Nós temos o diâmetro do cone, que é a parte da base, 18, né? E nós temos também, ó, a base, que é onde vai ocorrer o corte aqui do cone, de diâmetro 6 centímetros. São informações extremamente relevantes, tá? Onde eu tenho 6 de diâmetro aqui e tenho 18 de diâmetro aqui na base. Vamos à resolução. Olha só, acabei de falar sobre isso e agora a gente vai trabalhar uma ideia de proporção. Antes de fazer o cálculo, para mim resolver esse cálculo aqui, ó, eu preciso encontrar essa altura, tá? Antes de ir para o cálculo, vamos à sugestão. A gente tem uma ideia de proporção, tá bom? Se você olhar aqui, ó, o diâmetro é 9 e ele é 3 vezes maior do que o diâmetro da base. Lembra que a gente fez o desenhozinho lá atrás? Que dava exatamente o tronco da base 6? Ou seja, eu tenho uma proporção aqui, né? Se eu tenho aqui o raio 9 e eu tenho aqui o raio 3, né? Como a gente pode observar, automaticamente eu tenho o quê? Uma proporção de 3 vezes o valor do tronco menor para o tronco maior. Tá bom? Uma dicasinha boa para você não precisar fazer cálculo. Quando eu tenho um maior, eu tenho 36, né? Ou seja, o valor multiplicado ou dividido, no caso, porque eu quero o cone menor, a terça parte de 36 equivale a 12, caso você não queira passar por essa etapa, tá bom? Então você já vai ter aí a altura do cone menor, a altura do cone maior e já pode trabalhar o cálculo direto já, sem precisar fazer as etapas que eu vou fazer agora. Mas vamos lá, vamos dizer que você não conseguiu ter essa habilidade de entender essa proporção. Vamos ao cálculo. A gente vai usar uma regrinha de 3, tá? Só para o cone superior. A gente vai ter o quê? A ideia da altura menor, essa altura aqui, a altura menor, está para a altura maior, que é 36 centímetros. Assim como o raio menor, o raio do menor, está para o raio do maior. Aplica a regra de 3 aqui, ó, meio pelos extremos, né? E a gente vai obter o valor de 12 centímetros. Lembra que a gente já tinha feito lá atrás, ó? Usando apenas raciocínio lógico, um pouquinho de proporção. Mas caso você não entenda, temos o cálculo com os números atribuídos, tá bom? Vamos lá. Vamos à próxima resolução. Vamos entender agora a ideia do volume do tronco, né? Vamos lá. Para a gente trabalhar o volume do tronco, a gente vai entender que o cone, né, ele tem um volume de 1/3 π raio ao quadrado, tá? Vezes a altura.
Deixa eu escrever aqui no cantinho para ficar mais fácil para você entender essa resolução. O volume equivale a 1/3 de π raio ao quadrado vezes altura. Aí você vai substituindo. Lembra que o nosso π lá atrás, ó, vale 3, né? Então você tem 1/3, você tem o raio do maior, né? Que é 9, tá bom? 9 centímetros. Lembrando que eu estou calculando o cone, ele grandão, né? O maior. 9 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 36. Gente, lembrando que eu preciso chegar naquele tronco de cone, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular agora o volume do cone menor, né? 1/3 de π, lembra que esse π aqui vale 3, né? Que a gente atribuiu lá. Só que o raio do cone menor, que é o de cima, vale 3. Vai ficar 3 ao quadrado, pela formulazinha, vezes a nova altura, que é 12 centímetros, tá bom? Você faz esse cálculo aqui, ó, rapidinho aí, pausa um pouquinho o vídeo, né? Faz o cálculo aí direitinho e a gente vai chegar nos seguintes valores, né? A gente vai chegar em 2.916 do cone total, menos 108, que é o cone menor, tá bom? Essa subtração, ela vai gerar a ideia do tronco do cone, tá bom? Que é 2.808, ok, pessoal? Centímetros cúbicos. Aí agora a gente vai para o volume do cilindro. Gente, o que acontece? Depois que você corta esse cone aqui, ó, que eu já tenho a dimensão dele, eu vou partir para o cilindro. Segundo problema, a gente vai retirar da base do cilindro do cone, né? Certo? Do tronco do cone. A gente vai retirar essa parte aí. E eu preciso saber quanto eu vou retirar. Nós vamos fazer um cálculo agora do cilindro. Lembrando que a fórmula do cilindro é πr ao quadrado, ou π ralho ao quadrado, vezes altura, tá? Olha como é que fica. O π a gente já conhece ele como 3, faço o cálculo para 3, tá bom? A base, a gente já sabe aqui, ó. Lembra? O diâmetro valia 6, automaticamente a base agora vale 3, né? Base não, o nosso raio, né? Ok? Vale 3, vai ficar 3 ao quadrado. E a nossa nova altura, lembra? Pessoal, mas como é que eu vou saber que é 24? Gente, dá uma olhadinha aqui no todo, ó. Dá uma olhadinha aqui no todo. Eu tenho 36 de altura e vou reduzir 12. Quanto é 36 menos 12? 24. Aí multiplica, faz a continha aí, ó. 3 vezes 9 vezes 24 vai dar 648, tá bom? Vamos lá? Agora, o que aconteceu? A gente tem um cone, né, o tronco de um cone perfurado, né, no centro dele, e eu preciso entender agora o volume da escultura, né? Ou seja, o que sobrou ali? Aí eu vou lá, ó. Eu tenho o meu tronco de cone menos o cilindro que eu acabei de calcular aqui, ó. Acabei de calcular. 2.808 menos 648, a gente vai chegar na massa dessa escultura, ó. Tá bom? No volume dela, a massa a gente vai encontrar agora, né? Então eu tenho 2.160, só que o problema, ele diz que para cada 0,6, vamos colocar aqui a informação, para cada 0,6 gramas, né? Eu atribuo o valor da massa, né? Ou do volume, vamos lá. Então eu multiplico 0,6 pelo valor encontrado. 0,6 pelo valor encontrado. Então, esse é o valor procurado, ó, tá bom? Alternativa correta, letra B de bola. Ok, pessoal? Gente, questãozinha boa, pratica, você tem um monte de informação aí dessa questão, tá bom? E aguardo vocês para a próxima. Um abraço.